Então, e esse quadro econômico, né, a dificuldade de crescimento da Itália e a imposição à economia dentro da própria União Europeia, a gente pode dizer que é o que explica o aumento da popularidade do Salvini nas últimas pesquisas. Exatamente, exatamente. O Salvini ganhou um espaço com a sua posição em matéria de economia, assim como o Movimento 5 Stelle. Eles ganharam as eleições dizendo que iriam desafiar a Comissão Europeia, apresentando leis orçamentárias com previsões de déficit maiores do que com previsão de despesas, então, maiores do que a União Europeia permite. Cada ano, em outubro, a União Europeia analisa o projeto de lei orçamentária dos Estados e dá o próprio aval ou não. Se a União Europeia acha que você está gastando muito e que tem que aumentar impostos ou privatizar para arrecadar esse dinheiro que você está gastando, ela não vai dar o aval e vai ativar uma procedura de infração, um procedimento digamos, de sanção, de punição contra o Estado-membro. A política do Movimento 5 Stelle de Salvini é fazer uma sorte de investimento na economia industrial, até deficitário, e retomar, nesse sentido, a produção industrial, produzir mais ocupação, diminuir a taxa de desocupação, emprego, produzir mais emprego e, nesse sentido, produzir uma retomada da economia com uma injeção de dinheiro, coisa que a União Europeia não permite. Ela só permite porque iria aumentar a inflação, então criar uma concorrência desleal entre os Estados-membros. A outra grande temática que o Salvini enfrentou, mais do que os 5 Stelle, é a questão da imigração. Praticamente todo o governo Salvini foi um desafio aos limites da União Europeia sobre a circulação dos migrantes. Ou seja, Salvini fechou os portos, como vocês viram, eu acho que assistiram no Brasil à chegada dos barcos nos portos da Sicília, da Itália, barcos que ficaram até 40, 50 dias no mar, esperando uma permissão para entrar nas águas, para entrar nos portos italianos. Qual é o motivo desse problema? É que, de acordo com a União Europeia, com o Tratado de Dublin, o migrante tem que ser identificado no território de chegada, identificado, cadastrado, e daí, se obtém o refúgio, o asilo político, ele pode ir para a União Europeia toda, claramente. Agora, claro que os países de fronteiras como a Itália, a Itália, Grécia e a Espanha são os países que mais foram afetados por esse sistema. Em particular a Itália, porque está com a fronteira, está na frente da Líbia, e a Líbia é um território atualmente completamente pulverizado, que não tem mais governo, tem somente bandas locais que sequestram os migrantes, sequestram as pessoas que querem viajar para a Europa, pedem dinheiro para a família, fazem extorsões. Salvini disse: eu vou abrir os portos se a União Europeia aceitar os migrantes. Ou seja, se o barco é da Espanha, é uma ONG espanhola que salvou os migrantes, de acordo com Salvini, esses migrantes precisam ir para a Espanha. Esse barco precisa ir para os portos da Espanha, por exemplo. E o que era muito ruim é que esses barcos chegaram numa situação extrema, carregando pessoas que já viajaram há muito tempo no mar e que então teriam que viajar dias a mais para chegar na Espanha. Mas o ponto que Salvini acertou é que a União Europeia está deixando sozinha a Itália, Grécia, Espanha na recepção dos migrantes. Então, digamos que o populismo dele, a escolha dele de tratar desse tema, é uma escolha que ele acertou. Acertou porque a União Europeia é uma união
mercantil e monetária. O euro como moeda não é usado em todos os estados, ele é usado em 13 estados, mas é uma união mercantil de 28 estados. Se o Reino Unido sair, são 28 estados. Não tem mais do que uma união mercantil. Mas, ao mesmo tempo, para manter essa união mercantil, para garantir um equilíbrio entre os mercados do território europeu, a União Europeia está vinculando os estados a não gastar mais do que eles têm de arrecadação. Isso significa que quando tem uma emergência migratória, a Itália tem, com o pouco dinheiro que tem à disposição, enfrentar a emergência migratória, receber os migrantes, dar comida para eles, alimentação, então, e os gastos ligados ao pessoal que está recebendo e que está cuidando dos migrantes, que ficam em centros de acolhida, entre aspas, falo de acolhida porque, na verdade, são quase como lager, né? São condições muito, muito duras, quase como se fosse uma prisão, mas eles ficam lá dentro justamente para... não justamente, mas enfim, somente porque eles serem identificados. Esse processo demora muito, porque muitos viajam sem documentos. Essa situação que está se verificando na Itália hoje é um alarme para a União Europeia, que provavelmente vai ter que, com a situação que tem no Reino Unido sobre a Brexit, eu acho que em Bruxelas os políticos da Comissão Europeia, os políticos europeus estão pensando em como reformar os tratados, como reformar os fundamentos da União Europeia. Porque até um momento, né, e do outro lado, uma situação de efetiva dificuldade da classe média, da classe trabalhadora, de retomar o standard de vida que tinha na década de 90 ou antes da crise de 2008. Então, essa dificuldade de sair daí, junto com a ação do inimigo, que é o migrante, assim como pode ser a ideologia a criação do inimigo que está fazendo Salvini, acompanhando as sugestões de Steve Bannon, do conselheiro do Trump, então, político do Trump, ele está conseguindo um espaço. Por isso que quando você diz hoje Salvini está passando por uma derrota política, na verdade eu não acho isso. Porque o que é que aconteceu? Ele sim, fez um passo errado, mas as razões que levaram a Liga a ser, agora, de acordo com o levantamento de dados da pesquisa que fizeram os institutos de investigação social, a Liga agora é o primeiro partido, não é mais 5 estrelas. As intenções de voto dos eleitores, nas intenções de voto, a Liga é o primeiro partido. Então, de acordo com esse tipo de levantamento de dados, eu digo, as razões que fizeram a Liga crescer assim estão lá, estão em Bruxelas, estão na União Europeia, estão na dificuldade do povo italiano, assim como de qualquer país da Europa, porque em cada Europa tem uma Liga, tem um Salvini, né? Tem alguém que está apanhando a sugestão de Bannon, a política que está fazendo de ódio, que está fazendo Trump, Bolsonaro também, no Brasil. Então, é isso. É uma derrota que eu acho temporária, é uma dificuldade de gestão da finança pública, porque eles gastaram bastante dinheiro com medidas populistas, como uma renda de cidadania, outras medidas que eles fizeram durante esse ano, e não encontraram formas para arrecadar dinheiro. Então, o novo governo, qualquer que seja, tem que lidar com essa situação. Provavelmente vai ter que aumentar os impostos, provavelmente vai ter que cortar de novo sobre talvez a saúde, sobre talvez a educação. Isso que é para cortar, digamos que a gordura já foi.
Nossa, professor, o quadro é bastante dramático para a população italiana, né? Porque você percebe que existe uma pressão de todos os lados. O professor aposta que o Partido Democrático e o Movimento Cinco Estrelas eles vão conseguir promover essa união e levar adiante esse governo? Quais são os entraves neste momento para que eles consigam formar essa coalizão? Eles estão conseguindo, hoje o velho primeiro-ministro Conte foi confirmado como primeiro-ministro, ou seja, Partido Democrático e Movimento 5 Stelle acharam um acordo sobre o primeiro-ministro, quem vai apresentar o governo, porque Conte nesse caso não é tanto um líder político do governo, mas representa o governo. A liderança política está na cabeça do Movimento 5 Stelle, que agora é, como disse antes, por causa das várias correntes internas, ele tem mais de uma cabeça política. Então, vai ser difícil entender quem vai ser o líder do movimento. E no Partido Democrático, ao contrário, a situação é muito mais clara, porque o líder é Zingaretti, embora os parlamentares são fiéis ao velho líder Renzi. Mas enfim, tem muita mais união do que tem dentro do Movimento 5 Stelle. Eu acho que a continuação do governo, a duração desse novo governo depende muito do Movimento 5 Stelle, ou seja, de como eles vão resolver as questões internas. De fato, eles continuam no governo, então não foram derrotados como Salvini, entre aspas, derrotados, mas mas existe uma derrota, digamos, moral, pelo fato de ter subido por um ano a hegemonia política da Lega dentro da coalição. Ou seja, por um ano, no ano passado, desde o começo da coalição Liga 5 Stelle, quem que mostrou ao público, à opinião pública, como líder do governo foi Salvini, foi o líder da Lega. Então, a derrota foi moral. Eles vão recomeçar novamente, então é um novo começo em que eles devem recuperar esse protagonismo dentro da coalição. Não sei se o Partido Democrático vai deixar eles escolher muitas coisas, porque as propostas do 5 Stelle, como eu disse, não são muito pertas do Partido Democrático, não são pertas com a trajetória do Partido Democrático. São diferentes. Então, tudo depende de quanto o Movimento 5 Stelle vai ser rígido nas suas posições e isso depende também de quem vai representar o Movimento 5 Stelle a partir de agora para frente dentro do parlamento. Mas a situação em geral é difícil porque tem que sair um governo que nós temos certeza do fato que o governo que vai sair está com uma situação financeira difícil. Isso implica um líder forte. Por isso eu acho que o Movimento 5 Stelle vai fazer um passo para trás na sua política anti-austeridade e vai aceitar então o programa de cortes, o programa digamos, de austeridade imposto pela União Europeia. Então, o que você está dizendo, basicamente, é que nesse quadro todo, o Movimento 5 Estrelas, ele acabou saindo perdendo, né? Ele acabou saindo derrotado, porque ele teve que se desfazer politicamente. Perdendo, sim. Isso. E com isso, ele tá... Porque, assim, para nós, aparentemente, parecia que a Liga, né, saiu perdendo com o fato do governo ter sido desfeito, né? A Liga saiu momentaneamente perdendo. Saiu momentaneamente perdendo, porque a Liga não esperava que fosse haver esse acordo. Sim, a Liga não esperava que o Movimento 5 Stelle conseguisse um acordo com o Partido Democrático, justamente porque a conflitualidade entre o Movimento 5 Stelle nasceu muito na conflitualidade contra o governo prévio do Partido Democrático. Então, digamos que o inimigo natural do Movimento 5 Stelle até pouco tempo atrás era o Partido Democrático, por ser representante da austeridade europeia, por ser representante dos
das receitas econômicas. Isso. É por isso que nasceu a aliança com a Lega. Agora o Movimento 5 Stelle tem que recuperar aquela parte do eleitorado que se deslocou a favor da Lega justamente por ser a Lega o partido que mais representou as instâncias anti-europeístas. E por isso você coloca, então, que o desafio é muito maior, porque você tem agora um movimento que ele vai, vamos dizer assim, desdizer, ou seja, desfazer todo o argumento que ele tinha usado para poder se juntar com o Partido Democrático. Então, assim, a perspectiva que a gente tem aqui na frente, junto a um Estado com as contas públicas bastante... enfim, com as contas públicas bastante reduzidas, né? A gente pode esperar aí por um desenvolvimento incerto desse governo. E daí a questão que a gente pensa é se isso novamente não vai acabar fortalecendo a Liga. Isso é uma hipótese. É uma hipótese que até o momento alguns fazem. A maioria não acredita nisso. A maioria acredita que a Liga perdeu muito por ser um partido que se apresentou para governar e com essa mostra que fizeram no período de agosto, de desconfiar o primeiro-ministro, ela saiu automaticamente, se auto-expulsou do governo. Então, quem votou a Liga para ter um governo de 5 anos ficou um pouco decepcionado com essa escolha do Salvini, da apresentação da moção de desconfiança. Mas, enfim, essa é uma leitura, né, que a Liga perdeu votos, perdeu eleitores. Outra leitura é que justamente a dificuldade daqui para frente, que tem esse governo de caminhar, de andar, né, vão fortalecer a Liga como alternativa mais acreditável, mais, digamos, sólida para a guia do país. Perfeito, professor. Só para finalizar mesmo a entrevista, você falou muito sobre a questão da ligação do Salvini e do Stephen Bannon, né? Isso é deixado claro para a população italiana, essa ligação, essa articulação, essa influência do Stephen Bannon? Sim, tanto que aqui na Itália o Stephen Bannon tem uma escola para partidos, para quadros políticos. Está aqui na Itália, na região da Toscana. Então, a presença do Stephen Bannon e a sua ligação com a Liga, a sua posicionamento a favor do Salvini e como conselheiro político do Salvini, mesmo que não tenha fotos nos jornais, nos cotidianos, é bastante clara, né? Então, porque ele é o conselheiro do Orban, assim como do Salvini, assim como em termos de propaganda, né? Em termos de propaganda, pelo menos o que trata da questão de redes sociais e tudo mais, eu acho que sim, ele tem teve muita inspiração da ideia do Steve Bannon. Agora, claro, no momento em que ele foi para o governo e não conseguiu, digamos, concretizar as promessas, pouco, digamos, recomendável como uma personagem política pouco honesta, pouco efetiva em termos de capacidade de levar à frente um programa de governo. Mas talvez é um processo de amadurecimento da Liga como força política. Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez o GGN agradece, viu? Obrigado a vocês. Um abraço.